lá atrás. Eu sou fruto da oração do meu pai. Eu sou fruto de uma oração que um dia eu vi meu pai orar, e com muitas lágrimas nos olhos ele pedia a Deus pra me guardar. Mas a vida passa, a gente esquece que a história começou lá atrás. Eu sou fruto da oração do meu pai. Todo mundo tem uma história, todo homem veio de algum lugar. Não importa a sua origem, o importante é onde ele quer chegar. A minha história foi Deus quem escreveu, pra o mundo inteiro acreditar. Eu sou fruto da oração do meu pai. Todo homem tem uma história, todo mundo veio de algum lugar. Ou não importa a sua origem, o importante é onde ele quer chegar. A minha história foi Deus quem escreveu, pra o mundo inteiro acreditar. Que eu sou fruto da oração do meu pai. Senhor, eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Senhor, estava caído e tua mão me levantou, me pôs de pé. Foi pela fé que cheguei aqui. Senhor, eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Senhor, estava caído e tua mão me levantou, me pôs de pé. Foi pela fé que cheguei aqui. Aleluia, amém. Agradeço a oportunidade. Amém. Eu quero saudar os amados irmãos com a santa e a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um pai que está aqui. Amém? Sei que tem muitas mães que são verdadeiros pais. Eu agradeço a Deus também pela sua vida. E agradeço a Deus pela vida dos filhos. Porque se não fossem os pais, os filhos não existiriam. Agradeço a vida das mães, pelas mães que estão aqui. Porque vocês são umas heroínas. Fazem até o papel do papai. Não é verdade? Amém. Então, queridos, parabéns pelo nosso dia. Amém? O dia dos pais são todos os dias. Mas aprove que o comércio adotou um dia, aí nós vamos pegando a ponga. Amém? Mas eu estou feliz. Recebi muitos telefonemas hoje, muitas palavras emocionantes que ficam assim gravadas na nossa mente, no nosso coração. Eu agradeço pela vida de cada um de vocês que passaram uma mensagem para mim, que ligaram. Fiquei muito feliz. Amém? E eu retribuo tudo a vocês de uma maneira muito poderosa, grandiosa, e peço a Deus que Ele abençoe também cada um de vocês. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 23. E vamos
ler a partir do versículo 19. Provérbios, capítulo 23, a partir do versículo 20, 19. 23, 19. Amém? Quem achou e puder ficar de pé, que puder, vai ser uma maravilha. A palavra do Senhor diz assim: ouve tu, filho meu, e sê sábio, dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comelões de carne. Porque o beberrão e o comelão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Ouve a teu pai, que te gerou, e não despreze a tua mãe, quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Grandemente regozijará o teu pai, o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Amém? Até aí, tá bom. Feche seus olhinhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, aqui estamos nós, Senhor, diante da tua face. Nós cremos, Senhor, nós acreditamos que o Senhor está aqui entre nós. Nós cremos que quando nós adentramos aquele portão, o Senhor já estava aqui, nos esperando. Por isso nós estamos felizes, por isso nós estamos alegres, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem se interessado por nós, tem nos abençoado, tem nos acolhido. Pai, aqui está a tua palavra, vem descortinar para nós a tua palavra, vem trazer para nós a revelação da tua palavra, vem falar conosco, Pai. Nós já ouvimos a tua voz, mas queremos ouvi-lo mais ainda. Meu Senhor, repreende o roubador da palavra, em nome de Jesus. Se porventura persiste algum roubador da palavra neste lugar, lança-o por terra, em nome de Jesus, mas que o teu Santo Espírito possa tomar, Pai, primazia neste lugar. Pai, derrama uma porção dobrada do teu Espírito sobre a minha vida. Derrama uma unção especial sobre a minha vida, para que eu possa ser um instrumento, Pai, usado pelo Senhor para o bem-estar da vida espiritual dos meus irmãos. Eu oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Assentando e glorificando ao Senhor. O Senhor está aqui, Ele quer ouvir a sua voz. Então dê glória a Deus, diga aleluias, diga louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluias. Amados, uma certa vez, uma senhora estava muito doente e no hospital deram a ela um livro de presente. E ela leu esse livro. Saiu do hospital. Alguns dias depois, a pessoa que o presenteou foi fazer uma visita em sua casa e perguntou a ela: o que mais lhe chamou a atenção neste livro? E ela disse: olha, aquela passagem que diz assim: pai esculpindo os netos. Isso me chamou a atenção. Porque quando o pai
se preocupa com o filho ou com os filhos, eles estão esculpindo os netos. Quando eu era bem menor, eu ainda sou pequeno, mas eu era, pode acreditar, eu era menorzinho, eu aprendi uma música. Alguns talvez se lembrem desse cantor dessa época, ele era um palhaço, Carequinha. Você ouviu falar? Amém. E essa música diz assim: não se bate na criança, nem que seja com a flor, ela deve ser tratada com carinho e com amor, com carinho e com amor. E tem outros versos. E no final, o Carequinha diz assim: olha, não se deve bater na criança, porque a criança, quando apanha e ela cresce, ela vai bater no filho dela. E assim todas as crianças terminam apanhando. Isso eu nunca esqueci. E eu digo para vocês que eu era, de todos os meus irmãos, o que apanhava menos. Os 3 mais velhos, quando minha mãe chamava um para bater, todos choravam. Às vezes ela não batia em nenhum. Mas, queridos, esculpir os netos é uma tarefa interessante. E a Bíblia nos ensina nos dá muitos exemplos de como educar os nossos filhos, de como fazer os nossos filhos serem felizes. Tem um dito popular que diz: pai não é aquele que coloca no mundo, é aquele que cria. Já ouvimos falar isso, não é? Muitas vezes, e até concordamos com esta frase. E essa frase, muitas vezes, é verdade. É uma verdade. Mas o melhor do que essa frase é aquela que diz: pai é aquele que gera com amor e cria com mais amor ainda. Eu acho que essa frase fica um pouco melhor. Mas, amados, por que muitas mães hoje são pais? Uma série de problemas, uma série de vertentes nos leva a esse caminho. Quantas mães hoje estão embalançando seus filhos com a ausência do pai? Eu creio que a maioria das vezes é por causa da desobediência dele ou dela. Mas a Bíblia nos mostra como deveremos cuidar dos nossos filhos. Ela nos ensina isso. Eu quero falar para as mulheres que pai, se você mãe, se você noiva, se você namorada, está esperando um pai perfeito, você vai ter que esperar bastante. Porque pai não nasce perfeito. Não existe um local onde vende um pai perfeito. Você vai no mercado, na padaria, no açougue, você compra o que você quer, vai numa perfumaria, você escolhe o que você quer. Mas um pai perfeito você não vai encontrar em lugar nenhum. Você vai ajudar o seu esposo a ser um bom pai. Você vai ajudá-lo a esculpir netos. E a próxima geração será bem mais sucedida. Então não existe o pai perfeito. Existe a transformação. Existe a busca da perfeição. Então, um bom pai não é aquele que nós achamos: esse pai é perfeito. Sabe por quê? Todos os pais têm os seus defeitos. Às vezes encontramos erros
em um pai que você acha que é perfeito. Mas existe um pai que não tem imperfeição nenhuma. É o Pai Todo-Poderoso. É o Deus que nós servimos. É o Deus que entregou o seu próprio Filho por minha causa, por sua causa, para que nós pudéssemos sermos transformados e sermos bons pais. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim: olha, eu gosto da igreja. Eu até vou para a igreja porque eu quero me casar. E eu quero, lá na igreja tem mulheres bacanas, tem mulheres honestas, verdadeiras donas de casa. Eu vou para a igreja, eu vou arranjar, aí na igreja eu vou arranjar uma mulher. Às vezes a mulher pensa assim também: na igreja eu vou encontrar um varão, um homem de Deus, cheio de poder. E às vezes se enganam. E eu tive que falar para um irmão. Essa semana eu dei uma carona para ele. Ele disse assim, estava eu e minha esposa, lá em Itinga. Aí ele disse: pastor, eu vou para a igreja para eu encontrar uma mulher, uma serva, para eu me casar. Eu disse: vá, irmão, mas não seja um carregador de Bíblia, porque as mulheres estão espertas. Não é porque você entra na igreja com uma Bíblia que quer dizer que você é crente, não. As mulheres estão de olho nos falsos crentes. E os jovens, os homens, semelhantemente. Então nós temos que ser, para sermos melhores pais, melhores mães, primeiramente temos que ser melhores servos. Então, queridos, nenhum pai nasce perfeito. O único perfeito é o nosso Deus. Mas eu quero dar alguns exemplos, se der tempo, eu vou falar alguns exemplos de pais que cometeram erros. A Bíblia tem homens pais que cometeram erros. Alguns aprenderam com esses erros e se consertaram, e consertaram seus filhos, restauraram a família, trouxe a união de novo para o lar. Nós encontramos então aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 3, um homem, e a Bíblia conta a história desse homem, e esse homem morreu, teve uma morte trágica. Olha o que é que nos diz aqui. A palavra de Deus falando para aquela casa. Porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre. Deus estava falando com Eli. Todos já sabem quem é Eli. A sua casa para sempre. Por causa da iniquidade, porque toda ação tem uma reação. Todo o pecado gera outro pecado, chama outro pecado. Deus até perdoa os pecados, mas as consequências dos pecados temos que arcar com elas. Então Deus está estabelecendo aqui o julgamento e a sentença de um homem, um sacerdote da casa do Senhor. Porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre, por causa da iniquidade de que ele bem sabia. Pois os seus filhos, os filhos do sacerdote, blasfemavam a Deus e ele não os repreendeu. Por causa dos pecados dos filhos do sacerdote, Deus estava condenando, julgando
e já sentenciando o sacerdote, a casa do sacerdote. Você é o sacerdote da sua casa. E você tem autoridade sobre os seus filhos. Mas se eu me lembro, em um dia dos pais, eu preguei aqui dizendo assim: criar filhos nos dias de hoje é muito difícil. É muito difícil. Mas a autoridade sacerdotal do lar, ela não pode mudar. Ela tem que permanecer firme para sempre. Ouvimos alguns versículos que a pastora leu no livro de Provérbios. Dá uns ensinamentos sobre os filhos e os pais. Eli ouvia o que as pessoas falavam sobre os seus filhos. Alguns dias nós falamos sobre isso aqui. Mas ele permanecia o quê? Cego, surdo e mudo. Não ouvia, não via, não falava nada a respeito dos filhos. Não tinha autoridade paternal. Mas você é o sacerdote da sua casa. Você precisa ensinar aos seus filhos a obediência desde pequeno. Mas alguns, quando engrossam o pescoço, não querem mais obedecer aos pais. Mas você precisa fazer a sua parte. O final desse sacerdote e da família desse sacerdote foi a morte. Mas também, queridos, vocês estão lembrados da história do filho pródigo? Eu vou ler para vocês apenas um versículo, que diz assim, Lucas 15, 12, diz assim: poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Alguns dias depois que ele tinha pedido ao pai a parte da herança que a ele pertencia. A Bíblia não fala que houve um diálogo com aquele filho, que houve um acerto de contas, houve uma conversação. Só diz que dias depois ele deu ao filho a parte da herança e esse filho foi embora. Ele deve ter ficado muito triste. Eu creio que ele não tinha autoridade paternal. E ele então abriu mão daquele filho, não da herança, mas do filho. E aquele filho foi-se embora. Amados, dizem que a vida é como uma roda gigante. Uma hora você está lá em cima, outra hora está cá embaixo, está no meio. E aquele jovem entrou nesse sistema da roda gigante. Quando ele saiu da casa do pai dele, ele saiu com uma fortuna incalculável. Mas ele gastou tudo que ele recebeu. Mas o nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus amoroso, como eu já falei, é um Deus perdoador, mas as consequências do pecado nós carregamos, não tem escapatória. Mas um dia, aquele homem olhou para os céus e falou com Deus. E ele disse: Pai, eu vou ter contigo, e eu vou pedir perdão ao meu pai, e eu vou falar para ele. E ele falou, e ele voltou, e o pai estava esperando por ele. Voltou sem eira nem beiras.
Eu creio que quando ele chegou, porque eu acredito que o pai dele se punha na direção do portão da fazenda, na certeza de que aquele filho iria voltar. Porque o pai é sempre assim. O pai que ama, ele sempre espera o melhor para o filho. E naquela circunstância, o melhor para o filho era o filho estar na fazenda. E aí de repente ele vê aquele maltrapilho aparecer na porteira da fazenda e ele olha e logo reconheceu seu filho. Seja qual for o estado que você esteja, seu pai sempre vai lhe reconhecer. Seja qual for a situação que você estiver, Deus vai te reconhecer. Porque você é valioso para Ele. Você é valiosa para Ele. Uma vez um cidadão, eu recebi um zap assim, o cidadão pegou uma nota de R$100, alguém já deve ter recebido isso aqui, amassou toda, e disse, quem é que quer essa nota de R$100 amassada que não vale mais nada? Todo mundo levantou a mão na igreja. Ele disse, vocês querem a nota de R$100. Mas ele pegou, pisou na nota, limpou os pés. Quem é que quer essa nota de R$100? Todo mundo queria nota de R$100, mesmo suja, amassada. Se ele só faltou rasgar a nota. Assim é Deus, assim é o seu Pai Celestial. Não importa a condição que você esteja passando, não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa os pecados que você esteja cometendo, não importa os pecados que você cometeu, importa é que Ele te ama. E Ele te quer da maneira como você está e vai fazer de você novinho em folha. Porque Ele é bom, é maravilhoso, Ele é perdoador. E aquele filho, então, quando eu conto isso aqui, eu leio esse texto, eu acho que aconteceu isso. Ele foi com aquela mala toda amassada, toda rasgada, mas a mala, quando saiu da fazenda, estava novinha. E bem rechuchudazinha de dinheiro e de roupas. Mas quando ele foi se aproximando do pai, o pai levantou e disse, esse é meu filho. Eu acho que a mala abriu, caiu das mãos dele, abriu, não tinha nada dentro, a não ser alguns farrapos de roupa velha. Mas eles se abraçaram, eles se beijaram, eles se perdoaram, e foi uma grande festa naquele dia. Eu creio que faltou naquele pai autoridade paternal. Não deixe essa autoridade paternal ser perdida entre você e seu filho. Converse com ele, dialogue com ele. Eu acho que não houve diálogo. Certamente não houve diálogo entre esse pai e esse filho. Mas, queridos, tem muitos outros homens relacionados nas Escrituras que contam sobre a sua vida. Davi, muitos outros. Mas todos eles tiveram força para dar a volta por cima, menos Eli. Eli morreu. E os seus filhos também. E até o netinho, coitado. Por isso você precisa esculpir os seus netos. Através dos ensinamentos dados aos seus filhos. Uma vez, em uma cerâmica. Cerâmica é aquela fábrica que faz tijolos. Saiu uma série de tijolos. Todos os tijolos com o mesmo defeito. E houveram muitas reclamações. Então o gerente daquela fábrica, daquela cerâmica, foi verificar o que aconteceu. Ele encontrou uma forma com um defeito. Todos os tijolos que passavam por aquela forma saíram com defeitos.
assim é comigo, é com você. Não deixe os seus defeitos passarem para os seus filhos. Porque se ele absorver os seus defeitos, os seus filhos, passarão para os seus netos. Mas você precisa ser perfeito. E só existe uma maneira de sermos perfeitos: sermos observadores, leitores da palavra de Deus. Ler, aprender e colocar em prática. Aí nós seremos melhores homens, melhores pais, melhores filhos, melhores irmãos. Então leiam a palavra de Deus, absorvam a palavra de Deus, coloquem em prática os seus ensinamentos. Mas, queridos, também eu gostaria de falar com vocês sobre os deveres e as responsabilidades dos pais. Pai, como falamos no início, não é só aquele que cria. O pai é aquele que tem uma responsabilidade sobre os seus filhos. E a palavra do Senhor, ela tem resposta para tudo que você imaginar. Uma vez, eu já falei isso aqui, vou repetir hoje. Uma vez, um vizinho meu chegou para mim e disse assim: Erasmo, você tem muito conhecimento da Bíblia? Eu disse: nem tanto. Ele fez: sabe, eu estou lendo a Bíblia agora. Estou achando interessante. Essa semana, eu já tinha alguns dias que eu não tinha visto ele, essa semana eu vi. Estava ficando assim careca que nem eu. Mas ele disse: eu estou lendo a Bíblia. Eu disse: que bom que você está lendo a Bíblia. E você já conseguiu entender alguma coisa do que a Bíblia tem falado? Tenho. Estou lendo a Bíblia com um objetivo: discutir com os crentes a respeito da Bíblia. Eu disse: não é uma boa opção. Outra vez eu cheguei na casa de um ex-patrão meu, que eu era adolescente quando eu trabalhava com ele. Ele fez: Erasmo, que bom que você chegou aqui. Olha, esse cidadão aqui, rapaz, ele é um profundo conhecedor da Bíblia. Olha, foi bom você ter vindo. Discuta com ele aí. Eu disse: seu João, não vai dar para discutir com ele sobre a Bíblia, porque a Bíblia não foi feita para se discutir. Ela foi feita para ser obedecida, para sermos melhores pessoas. Mas eu estou muito ocupado, depois eu passo aqui e fui embora. Porque só através da palavra de Deus que nós aprendemos a ser melhores pessoas. Mas existem alguns compromissos, algumas responsabilidades dos pais para com os filhos. E eu vou ler para você aqui, como eu falei, a Bíblia tem resposta para tudo. Eu vou ler aqui para você em Deuteronômio. Alguns irmãos já conhecem esse texto. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 diz assim: uma recomendação de Deus para você, pai, para você, mãe que é pai. Diz assim, olha, capítulo 6, versículo 6: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Estas palavras estão aqui no livro de Deuteronômio. E estas palavras que hoje te ordeno estarão primeiramente no teu coração. Não adianta você ensinar aquilo que você não acredita. Você precisa crer em Deus, acreditar no poder de Deus, para depois você ensinar
E aí esse ensinamento será eficaz e verdadeiro. E ele continua dizendo: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa. Quando eu leio esse texto, nos dias atuais, eu vejo que isso é tão difícil. Você assentar os seus filhos à mesa para ler a palavra de Deus. É tão difícil nos nossos dias, almoço entre família, assentados na mesa. Porque as famílias modernas não têm mais tempo para isso. Aí um vem, pega o prato, vai para a sala, o outro vai para a cozinha, o outro... Cada um vai para o seu canto apressadamente para sair para as suas atividades. E fazer as suas atividades seculares é errado? É ruim? Não. É bom? É necessário? Mas temos que ter um tempo para a família assentar-se à mesa. Mas João não chegou ainda. Ele só chega às 13 horas da escola. Vamos esperar um pouquinho até ele chegar. É necessário ter esse diálogo, essa comunhão, porque esse é um momento especial. Eu aprendi que quando nós estamos ceando, tomando café, almoçando, jantando, nós estamos servindo a Deus. Então é um momento muito solene, aonde os pais e os filhos precisam estarem reunidos. Mas também para aprendermos a respeito da palavra de Deus. E uma vez uma irmã disse assim: pastor, isso lá em casa é impossível. É uma guerra. Eu boto no canal 5, a minha filha vem e bota no canal 11 porque ela gosta de outra novela. Mas o meu menino quer assistir o jornal no canal 7. É uma confusão, pastor. Imagine ler a Bíblia. Eu disse: minha irmã, negocie. Converse com eles. Cada dia um toma posse do canal. E você vai tomar posse um dia para fazer o seu culto doméstico, que é uma prática já esquecida pela maioria dos irmãos, mas é necessário. O culto doméstico é muito importante. Aí você vai fazer o que esse versículo está dizendo: e as intimará teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Quem já contou história para o neném dormir aqui? Levante assim a mão. Só quem contou história para o filho dormir. Continue contando. Mas ele já está tão grandinho, continue contando. Mas não conte mais a história de João e Maria, ele já sabe essa história. Nem do pequeno polegar. Conte do Chapeuzinho Vermelho também, já está cansado de ouvir. Aí você vai contar outras histórias. Você vai contar a história do nascimento de Jesus. Você vai contar a história de Davi. Você vai contar a história de Sansão. E essas histórias vão ficar na mente dos seus filhos. Você estará fazendo através dessas histórias como essa palavra está falando: e as intimará teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-te. Esse deitar é contar histórias. Então, queridos, sejam pais atuantes ao redor dos teus filhos. Deixa eles olharem para você como um verdadeiro herói, um homem que faz tudo. Eu conheço alguns homens que não pintam 1 metro de parede sem os filhos e os netos estarem de juntos. O meu avô, o pai de minha mãe,
Ele não levantava uma parede se os meus tios estarem ali fazendo massa. E ele dizia assim, olha, eu não quero massa bêbada. Se eu vou perder o material, mas vocês vão fazer outra. Para quem não sabe, aí massa bêbada é aquela massa toda molenga que joga um bocado de água para poder fazer logo. Não pega liga, segundo ele. Aprendemos a fazer massa, aprendemos a pintar a parede, consertar telhado, trocar uma lâmpada, trocar a carrapetazinha da torneira da pia. Tem filhos que não sabem fazer isso, porque os pais não aprenderam, porque os pais dele não ensinaram para eles. Mas ensine a seus filhos. Vai trocar uma resistência? Ensine a seus filhos como é que troca. Vai trocar o gotejamento da torneira? Ensine a seus filhos como é que faz. Vai trocar um sifão? Ensine para eles como é que faz. E eles vão ensinar aos filhos deles e estarão esculpindo netos perfeitos, agradáveis, sábios para vocês. Ensinar é uma obrigação, é um dever do pai. Guiar é outro ensinamento e a Bíblia fala sobre isso. Provérbios 22, 6 diz assim: instrui o menino no caminho que ele deve andar, e quando envelhecer, não se desviará deles. Mas os pais não têm o dever só de ensinar, guiar, mas ele tem a obrigação de prover. E quando nós falamos sobre provisão, aí as mães entram no meio para ajudar. Por que a maioria das mulheres trabalham hoje? Às vezes, eu vou dar só um exemplo. Às vezes, a casa está toda arrumada, tem um televisor na sala. Aí a mulher diz assim, bem, será que não dá para nós comprarmos outro televisor para botar no quarto? Aí o marido disse, olha, no quarto não é bom ter um televisor. Às vezes o televisor empata algumas coisas, empata a gente pegar no sono, empata o sono chegar. Não é bom ter um televisor no quarto. Mas e na cozinha, na sala de jantar? Aí ele, para não ser muito duro, radical, diz, mas nós não podemos comprar. O recurso está aqui, ó, res por res. Ela disse, eu trabalho e vou ajudar a pagar o televisor. Tem na loja ali, está vendendo de 12 vezes. Eu vou arranjar uma faxina, vou vender salgadinho na praia, mas a gente vai comprar, bem? Tá bom, então tá. E aí a mulher vai para a rua trabalhar. E ela se acostuma e não quer mais deixar de trabalhar para ajudar, manter a casa. Quer dar um ensino melhor para você, filhos. Mas também, queridos, tem algo que é necessário ainda em relação aos pais. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, 4, ou melhor, Efésios 6, 4, diz assim, olha, a respeito de criação. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os em disciplina a demonstração do Senhor. Criar os filhos com disciplina. Muitas vezes entra em discordância, em divergência, essa questão da disciplina entre o pai e a mãe. Às vezes o pai bota a criança de castigo, aí a mulher diz, bem, eu fui fazer o tempero aqui, faltou a cebola. Você vai ali comprar na mercearia de seu João? Vou. Aí ele vai comprar a cebola, ela vira para o menino, seu pai já foi. Sai. Cria uma divergência, uma confusão na cabeça da criança. Não faça isso mais, mãe. Mas concorde com o seu esposo.
na disciplina. Hoje, nos dias atuais, de menos de 2 décadas para cá, perdeu-se o fio da meada em relação à disciplina dos filhos. Começou na escola. O professor não pode colocar aluno, não pode reprovar mais aluno, porque senão no outro ano falta vaga para quem está entrando naquela classe. Então as crianças vão passando de ano sem saber as coisas. Os pais não podem mais disciplinar o filho. Ah, vou falar com a polícia. Você está me escorraçando. E os pais ficam com medo. Lá em Tinga, alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, uma mãe estava sapecando o couro no menino. Mas estava batendo mesmo a valer. Aí a polícia veio. Aí parou bem de juntinho dela assim, disse: aí, escorraçando a criança, hein? A senhora não sabe que não é permitido fazer isso? Ela disse: eu estou escorraçando ele hoje para você não matar ele amanhã. O policial, foi embora. Então os pais perderam a autoridade com os filhos por causa das leis que são criadas no nosso país, nos deputados que nós votamos. Os professores não têm mais autoridade com seus filhos. E eles não querem nem saber se seu filho vai aprender ou se não vai, mas você precisa botar eles para aprender. Você precisa, para ser um bom pai, um bom avô, você precisa acompanhar as lições dos seus filhos. Uma vez teve uma mãe que disse: pastor, eu estou aprendendo agora o português. Estou acompanhando meu filho. Ah, pastor, tem tanta coisa que eu já esqueci. Aí ela começou a falar: aprendi tudo, me lembrei de tudo, acompanhando os meus filhos. Mas também, queridos, os pais precisam controlar os impulsos dos filhos. E meu avô dizia assim: malcriação, desculpe a expressão que é até proibido falar isso, porque a minha família é toda mestiça. Eu e a minha irmã ali saímos um pouquinho mais clarozinho assim. Mas meu avô, quando algum da família dava chilique, ele dizia assim: nervoso de preto é malcriação. Meu cinto está aqui. No instantinho acabava a malcriação. Hoje o pai não pode mais bater, né? Mais um cipózinho de aroeira. Eu gosto sempre de falar que os irmãos já gostam desse exemplo. Um sapozinho, um cipózinho de aroeira, de goiaba bem fininho, umas sapecadinhas nas canelas, no instantinho o molequinho se aquieta. No meu tempo era cipó com a boca, irmão. Olha a grossura. Encebado. Dormia no sereno. Mas o filho não foi feito para apanhar, como dizia o palhaço Carequinha. Mas então, irmãos, olha o que é que Timóteo fala aqui sobre controlar os filhos. 1 Timóteo 3,4. Que governe bem a sua própria casa. Pai, governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito. Pai, mãe, tem filhos que estão observando você. Você chega na casa do seu pai, chega na casa de sua mãe e não pede a bênção para ele, não. E os seus filhos estão observando isso. E eles não estão te pedindo mais a bênção. E o que é que acontece quando uma pessoa pede a bênção? Eu já falei sobre isso aqui. O que é que acontece quando um filho chega para uma mãe e diz assim: benção, mãe. O que é que ela diz? É o quê? Muito obrigado, irmão. E isso é mal falar? E isso é desejar mal?
Pois tem muitos filhos que estão perdendo essa bênção. Porque não pede mais a bênção ao pai, à mãe, ao tio, à tia, ao avô, à avó. Ensine a seus filhos a pedirem a bênção aos seus pais. A vocês que são pais, mas vocês têm que dar o exemplo. Eu sei que aqui tem muitas pessoas adultas que não pedem bênção ao pai, nem à mãe, muito menos aos avós que estão vivos. Mas é necessário nós ensinarmos isso. Mas sabe, queridos, os pais amam tanto os filhos, só para encerrar, os pais amam tanto os filhos, que às vezes são permissivos com os erros que os filhos cometem e terminam se prejudicando. Terminam prejudicando os filhos. Sabe, amados, tem uma coisa que é muito comum. O pai tem um filho e tem uma filha. Eles chegam à idade do namoro. E o pai diz assim, para o namorado da filha: visitar o quarto de minha filha? Não. A sala está aqui. Sofazinho também. Visitar quarto de filhinha de papai? Não. Mas quando, preste atenção, isso é muito sério. Mas quando esse microfone, ele é automático. Quando chega o horário de terminar o culto, ele desliga. É um caso sério. Mas amém. Então, queridos, mas quando é a filha dos outros que vai visitar o filho dela ou dele, aí a filha pode ir no quartinho do filho, cortejar o filho. Mas a filha de papai não pode ser cortejada. 2 pesos e 2 medidas. Do mesmo jeito que você precisa, o mesmo respeito, o mesmo controle que você precisa ter com o seu filho, você precisa ter com a sua filha. E por causa disso, dessa desobediência, como eu falei no início, hoje nós encontramos muitas mulheres balançando os seus filhos sem pai. Por causa da desobediência, por causa da falta de controle entre os filhos. Porque a filhinha de papai não pode, mas o filhinho de papai pode. Depois o filhinho de papai se manda e a menina aparece com a barriga enorme. A mãe diz: minha filha, o que aconteceu? Ela diz: mãe, eu não sei, eu acho que eu comi uma melancia ou um girimum. Daqui a pouco ela vê um choro. Ué, ué. É o girimuzinho, a melanciazinha. Porque o filho de papai pode, mas a filhinha de papai não pode. Então precisamos vivermos o que a palavra nos ensina. Sermos verdadeiros, termos autoridade com os nossos filhos, educá-los na palavra, porque só a palavra transforma o caráter. Só a palavra de Deus transforma o homem, transforma a mulher. Sejam bons pais, sejam boas mães e pais, que tem muitas mães que são verdadeiros pais, para que vocês possam conquistar, esculpir bons netos amanhã. Que o Senhor nos abençoe. Aleluia.
inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos em vez, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Declare essa noite. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo.